Todo colecionador que eu conheço, pelo menos, tem o mesmo sonho. Não importa qual é a coleção, pode ser Autorama, pode ser Ferrorama, pode ser daqueles super-heróis pequenininhos da Gulliver, pode ser bonequinhos em geral, Falcon, moeda, cédula, discos. Todo colecionador tem aquele sonho de ficar velhinho e passar os seus últimos anos naquele quarto da coleção, né? Primeiro ter um quarto só para a coleção, e aquele quarto maravilhoso, e ficar sentado ali limpando, arrumando, consertando, porque sempre tem alguma coisa que quebra, um plástico que seca, alguma coisa assim, e pintando, dando um retoque, ou finalmente montando aqueles projetos que foi acumulando ao longo da vida, né? A gente sempre compra muita coisa e não dá conta de montar, e vão se acumulando. E aí fica aquele sonho de, nossa, eu velhinho, já com meu óculos, os pincelzinhos, as coisas, arrumando e curtindo meus últimos anos de vida com a coisa que eu mais gosto. E, infelizmente, é pouco provável que isso aconteça com as pessoas que não se preparam para envelhecer. E é claro que eu estou falando de se preparar tendo uma reserva, tendo especialmente uma previdência privada. Porque o INSS, o INSS não é mais uma aposentadoria completa, ele é um complemento de renda, tá? Não garante, não segura a onda de mais nada. Nós velhinhos, vivendo muito e vivendo cada vez mais, só nos últimos 30 anos, a expectativa de vida aumentou em 11 anos. Em 1990, década de 90, era 65, hoje está para 76 anos e a tendência é subir. E muitas vezes a gente não se prepara. E o que acontece? O que acontece quando a gente vive mais do que o dinheiro? Esse é o principal risco que nós corremos, né? Fala em seguro de vida, mas a gente corre muito mais o risco de viver demais, viver mais do que o dinheiro, do que morrer muito cedo. Então esse é o primeiro risco que eu quis elencar aqui. Então pensa comigo aqui, tem aquela coleção maravilhosa e você já parou de trabalhar, não está mais gerando renda, não tem mais salário, só tem uma aposentadoria, mais ou menos. Aqui vamos falar do caso que deu errado, né? E a grana começa a ficar curta. O dinheiro já é aquela coisa que o dinheiro acaba antes do fim do mês e vai ficando cada vez mais apertado, e você não vai vender o seu imóvel, você vai deixar o seu imóvel para sua esposa, ou para os seus filhos, ou para algum parente que você goste muito. Você não vai vender o seu carro, porque você precisa do carro para ir de um lugar para outro, ainda mais ficando velhinho, né? Enquanto enxergar, enquanto conseguir dirigir, tem que ter esse conforto de poder ir onde quiser, inclusive numa emergência. O que sobra para vender é a coleção. E aí acontece aquela coisa, quanto mais a gente precisa de dinheiro, parece que os outros farejam, né? Quanto mais a gente precisa de dinheiro, mais os compradores pechincham. E quem vende com necessidade, quem vende passando necessidade, é obrigado a vender rápido. E quem vende rápido, vende mal. Quem vende rápido, vende por menos do que o mercado pagaria numa circunstância normal. Vende às vezes por menos do que pagou, porque está apertado. E aí o boato se espalha, né? Viu fulano está apertado, está precisando vender. Agora é a hora, vamos limpar o cara. Infelizmente isso acontece. E aí, a grande tristeza é o seguinte: você tinha idealizado um momento mágico, e só quem tem coleção, só quem curte, eu tenho alguns ali ainda, tenho outros guardados, só quem curte, e eu adoro fazer. Hoje eu sou muito mais um customizador do que um colecionador, eu gosto de fazer. E só quem curte, só quem tem esse prazer de pegar um sábado de manhã e ficar ali fazendo as suas coisas, suas criações, montando lá os bonecos, entende como isso é legal. E ao invés de passar os últimos anos da sua vida curtindo uma coisa que você gosta muito,
você vai passar os últimos anos da sua vida preocupado com dinheiro, na fila do correio, porque ainda tem o seguinte, né? Para vender tudo de uma vez, tem que fazer um preço muito bom. E tem que achar um cara que tenha muito dinheiro. Tem coleções aí que valem 50 mil, 100 mil, 200 mil. Não, onde é que vai ter um cara desses que vai gastar numa paulada só 200 mil em brinquedos? Ou numa coleção de discos, enfim. É muita coisa. É muita coisa. Às vezes até a gente tem pessoas que têm um sonho de deixar para um museu, que é um sonho super bacana, super altruísta, né? A gente vai cultivando a coleção e fica assim, um dia vai ter um museu com a minha coleção, e aí vai ter uma ala só para mim, vão falar do meu nome, as pessoas vão curtir o que eu curtia, vão se divertir com as coisas que eu gostava e com as coisas que eu guardei. Eu vou ser uma memória viva da infância brasileira, enfim. Razões super legais para a gente ter uma coleção, super altruísta. Só que aí nem mesmo esse sonho se faz, porque o colecionador é obrigado a passar os últimos anos da vida na fila do correio, levando lá meia dúzia de caixinhas por semana ou por dia, vai lá, não sei, aí vai de cada um, e fica vendendo, e ao invés de estar velhinho, curtindo a vida, mesmo que não tivesse mais a coleção, mas curtindo a vida, pegando uma praia, curtindo com a esposa, qualquer coisa, indo passear, que seja, sabe, ou qualquer coisa. Ao invés de fazer tudo isso, está se despedindo da vida, fazendo uma coisa triste, que é vender o que gosta muito, e ainda ganhando pouco, e ainda perdendo tempo. E quando a gente está velho, assim, tá mais debilitado, cada hora, cada dia é importante, porque a gente nunca sabe quando vai parar de enxergar, quando vai não conseguir levantar mais e precisar de bengala, enfim, coisas que hoje, jovens, a gente faz brincando, né? Vou sair para correr, vou não sei o quê, vou tomar um banho de mar. Na idade avançada a gente não tem condições de fazer isso de qualquer jeito, assim, sem preparação, sem aviso. Então, ao invés de aproveitar a sua vida, você vai estar sofrendo, se desfazendo dolorosamente de uma coisa que você gosta muito, porque você não se preparou para envelhecer. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é ficar doente. A gente sabe, muita gente no Brasil tem plano de saúde e em algumas cidades do Brasil o SUS ainda dá conta, mas isso é minoria. A minoria dos brasileiros tem plano de saúde e a minoria das cidades brasileiras o SUS dá conta. E sempre tem aquela coisa, quando a gente tem uma doença terminal, surge um câncer, ou tem que fazer uma cirurgia de peito aberto, daquelas complicadas, não dá para esperar o SUS também. Eu preciso agora. E aí a gente vamos voltar lá para a coleção. Tá aquela coleção linda, o quarto dos brinquedos, o quarto da coleção, tudo aquilo que a gente ficou, às vezes, décadas, gente, juntando. Tá ali para, agora eu vou aproveitar, agora é minha vez. E não é. Aparece uma massa estranha, uma radiografia, uma tomografia, uma coisa assim, e o médico fala, olha, meu amigo, o senhor tem 6 meses de vida. Se não operar esse negócio, se não fizer uma quimioterapia, uma radioterapia, o senhor tem 6 meses de vida, no máximo 1 ano. Tá? E aí como é que fica? Mais uma vez, nossa, eu não juntei dinheiro, não me preparei para isso. Achei que não ia acontecer nada comigo. Eu esperei o melhor e não me preparei para acontecer o pior. E aí a gente vai lá no quarto da coleção, no quarto dos brinquedos. Eu falo muito brinquedo porque é o meu universo aqui. E começa a pegar os bonecos, um por um. E olha assim, esse aqui eu vou ter que vender. Esse aqui é o Falcon 80, putz, eu vou ter que vender. Esse aqui é o Thor, primeira edição com a capa vermelha. Putz, eu vou ter que vender.
E aí vai, o G.I. Joe não sei das quantas, vou ter que vender. E aí e acontece a mesma coisa, A gente raramente consegue achar alguém que compre toda a coleção e ainda pague o preço que a gente acha que ela vale, porque a gente sempre acha que ela vale muito mais do que ela vale, né? E a coleção, ela tem essa questão. O boneco, né? Vamos no boneco. O boneco você só sabe quanto vale em 2 momentos. É quando você paga e quando você vende. No meio do caminho é uma incógnita. E aí você precisa vender. E acontece a mesma coisa, você vende, você precisa do dinheiro rápido, porque você tem um diagnóstico de até 6 meses, 1 ano de vida. E você tem que fazer alguma coisa, senão você vai deixar a sua família, você vai deixar a sua esposa sozinha, você vai, enfim, todo mundo sabe, né, como é que funciona isso. A gente quer viver. Quando chega na hora, não me importo, não importa nada, cara. As pessoas querem viver. Quando ficam de cara com a morte, elas decidem que querem viver. E aí vendem a coleção rápido. Pô, tem uma coleção aqui de 150 mil e eu vou fazer por 80. O primeiro que chegar aqui com 80, eu vou vender. Só que às vezes não vem ninguém. Não aparece ninguém. Ele disse, não, tá, então como é que eu vou fazer? Eu preciso pelo menos de 15 para começar a quimioterapia esse mês. Aí você separa aqueles 15, aqueles bonecos lá correspondentes, tenta vender e vai vendendo. E aí, de novo, ao invés de estar em casa, recebendo o amor da família, recebendo o apoio da família, curtindo talvez os seus últimos momentos com a família, você está ali na fila do correio, agarrando caixas e caixas, correndo atrás do prejuízo para tentar vender e se salvar. E aí acontecem 2 coisas. Você consegue vender, você vende o suficiente, você foi lá, vendeu metade da coleção e saiu sangrando, porque tinha aqueles, e eu sei porque eu tenho esses também, que nossa, não, esse aqui eu quero ser enterrado junto, esse aqui é meu, esse eu não vou vender, eu não vou dar, não vou fazer nada, é meu. Mas não, você teve que vender, porque ele era, casualmente, o que você gostava muito também era muito valioso e você teve que vender. E aí você vendeu metade, vendeu 2/3 da coleção, conseguiu se salvar. E o que acontece? Você já está muito velho para comprar tudo de novo, para ganhar dinheiro suficiente para comprar tudo de novo, e você sobrevive com a memória de ter perdido alguma coisa que era muito especial para você. E aqui a gente não está julgando, tem gente que não dá a mínima para a coleção, acha que é tudo porcaria. Beleza, cara, cada um acha o que acha. Quem gosta entende o que eu estou falando. Quem curte entende o que eu estou falando. Vai sobreviver, vai curtir com a família, vai se salvar, que maravilha. Mas uma pontinha de dor vai ficar ali no coração. Nossa, cara, eu me desfiz daquilo que eu gostava, onde é que eu vou achar outro? E às vezes não tem outro, às vezes não tem. Ou a pessoa não sobrevive. E aí ela passa, imagina você, com a minha idade aqui, 52, tá? Fazendo tratamento, fazendo quimioterapia, que a gente passa mal, vomita, é um inferno, fica fraco, fazendo quimioterapia, fazendo rádio, e ainda tem que se incomodar com o pessoal que está comprando. Por que você não mandou ainda, cara? Estou esperando. Esse meu amigo, eu fui fazer quimioterapia, passei ontem o dia vomitando, cara. Vou mandar hoje, seja compreensivo. Porque você... E aí começa, imagina. E no meio disso o tratamento não dá certo. E você vai definhando, e não consegue nem se despedir da sua família direito, porque está lá vendendo essas porcarias para não deixar dívida para a família, porque nesse momento aquilo que a gente amava vira porcaria. Nesse momento você vai amaldiçoar a si mesmo. Por que eu tinha que ter gasto todo o meu dinheiro nessas bandas de porcaria? Por que eu não guardei? Por que eu não fui mais previdente? Você fica com raiva da coleção e fica com raiva de você. Quando na verdade tudo isso é legal e não faz mal nenhum.
contanto que seja aproveitado com equilíbrio. Tem a sua coleção, mas tem a sua previdência também. É disso que eu estou falando. E tem aqui o terceiro risco, né? O primeiro risco é viver demais, o segundo risco é ficar doente e o terceiro risco é ter uma morte prematura. No meu caso, com 52 anos de idade, é uma morte prematura. Lá com 80 anos é uma morte. Só que aí acontece o seguinte, muita gente fala, né, vamos voltar lá para o quarto da coleção, né? Tem aquele quarto, aquela coleção bonita que você está juntando para curtir, todos aqueles sonhos, eu vou arrumar, eu vou pintar, vou enlouquecer aqui dentro. E aí, pum, morreu. E não pensem que isso não acontece. Eu tenho pessoas na minha vida que eu perdi exatamente assim. Tem uma pessoa muito querida da minha vida, mais jovem que eu, que deitou para descansar antes do jantar, foi tirar uma sonequinha lá às 6h30 da tarde e nunca mais acordou. Com 45 anos de idade. Nunca mais acordou. Deixou uma esposa e deixou um filho. Então não digam que isso não acontece, ou não digam que não vai acontecer com vocês, porque ninguém tem como saber. Eu estou falando isso para vocês e amanhã pode chegar a minha hora. A gente nunca sabe. E nesse momento é fundamental ter também um seguro de vida, além da previdência. Né? Porque imagina a situação. Aí você morreu, ficou a coleção. Tem aqueles caras que dizem, olha, depois que eu morrer, pode pegar e jogar tudo fora, queimar, fazer o que eu quiser, fazer o que quiser, que eu não estou nem aí. Mentira. Ninguém passa 20, 30 anos ou mais juntando uma coleção para depois jogar no aterro sanitário. Ninguém faz isso. A pessoa está dizendo isso, ela pode até achar que não está mentindo para ela mesma. Porque é emocionalmente muito difícil de lidar com a própria morte. Se a gente parar para pensar, o que vai acontecer com a minha coleção quando eu não estiver mais aqui? O que vão fazer? É difícil pensar isso, é difícil pensar, eu vou morrer e como é que vai ficar minha esposa? É difícil pensar isso, não tem por que se envergonhar. E muitas vezes a família precisa do dinheiro. E aí pensa o seguinte, imagina que você não deixou nada para sua família. Aí eles têm assim, opções, vender um carro para arrumar dinheiro, vender o imóvel e morar de aluguel, imóvel que podia ficar para os filhos, eventualmente, né? ou fica para a esposa. É evidente que eles vão vender a coleção. E aí, de novo, uma coisa que foi valiosíssima vai ser vendida a troco de banana, vai ser dado, porque normalmente a família não se interessa nem um pouco pela coleção, quem se interessa somos nós, né? A minha própria esposa, ela não... Se eu vir a falecer, ela já disse, ela vai pegar uns que ela acha bonitos, vai pegar para ela e o resto ela vai dar para um orfanato, alguma coisa assim, sei lá, entende? Então, é importante para nós, mas não é importante para os outros. O que é importante para os outros é que a gente cuide deles. O que é importante para a nossa família é que a gente cuide da nossa família. Então imagina a sensação da família sabendo que nós nos importávamos muito mais com uma coleção do que com eles. Você imagina um filho pensando isso. Meu pai não me deixou nada. Deixou um monte de boneco que eu nem curto. Como é que eu vou pagar a faculdade? Porque aí tem também, tem esse mesmo sonho da gente, ele se transforma, né? A gente vivo tem o sonho de curtir os bonecos, né? No meu caso aqui, no meu quarto de brinquedos. Eu tenho esse sonho de ficar velhinho, assim, já nem enxergo direito, vou fazer tudo errado, mas vou estar ali curtindo. Quando a gente morre, eu já tive uma coleção muito grande. Acabei me desfazendo de muitas coisas porque minha cabeça mudou e isso acontece, né? São fases da vida.
Mas eu tinha um sonho de ter, eu queria ter um restaurante temático com os meus bonecos. E depois que eu morresse, o restaurante continuaria, seria como se fosse um museu, que ainda dá para fazer um lanche enquanto a gente visita o museu. E era o meu sonho, era uma coisa que eu acalentava no meu coração. Disse, nossa, um dia eu vou ter o meu restaurante temático e as pessoas vão lá, vão sentar e as mesas vão ter um tema e cada uma vai ter essa aqui vai ser só de Hot Wheels, essa aqui vai ser só do Comandos em Ação e por aí vai. Essa aqui vai ser do Super Powers. Só que isso é uma fantasia nossa. Quando a gente desaparece desse planeta, os nossos sonhos desaparecem também. E agora o que ficam as pessoas. Não ficam o brinquedo, né? A coleção não tem sentimento, ficam as pessoas. E até mesmo esse nosso sonho, eu quero que a minha esposa doe para um museu. Eu quero ter uma ala do museu dos meus brinquedos. Quando a gente não deixa um centavo para a família, quando a gente não se prepara e a família se vê em dificuldade, até esse sonho dança. Porque em vez de doar para o museu, a família vai sair atrás de alguém que compre isso o mais rápido possível por qualquer valor. Porque precisa fazer dinheiro, porque as pessoas precisam continuar comendo. Entende? Então, nesses casos, também é importante ter um seguro de vida. E eu estou falando dessas coisas todas aqui porque eu tenho o meu lado do hobby com os bonecos. Agora, o meu lado profissional é com investimentos, previdência e seguros. Então, eu estou falando isso aqui com total conhecimento de causa. Os 3 grandes riscos do colecionador são, na verdade, os 3 grandes riscos de qualquer pessoa. Ter uma vida muito longa e viver mais do que o dinheiro. Esse é o número 1. Número 2, ficar doente e exaurir os próprios recursos, exaurir os recursos da família, exaurir a família emocional e financeiramente. Número 3, ter uma morte prematura. Ter uma morte prematura e não conseguir ajudar, por exemplo, os filhos a terminarem a sua formação. Imagina ter que vender toda a coleção a troco de nada para poder pagar a mensalidade da faculdade. E imagina como é que o filho vai se sentir. Poxa, o meu pai se importava mais com essa coleção do que comigo. Você não quer que o seu filho sinta isso por você. Com certeza não quer. E quem diz assim, eu não estou nem aí, depois que eu morrer cada um se vira, eu não tenho nada com isso. Cara, numa boa, ninguém tem uma família para tratar desse jeito. E se você realmente está convicto disso, você deve se perguntar, nossa, por que eu estou nutrindo um sentimento tão ruim pela minha família? Outra coisa importante, porque me perguntam muito, como é que eu faço para fazer o seguro da minha coleção? O seguro da coleção é uma coisa muito complicada de fazer, tá? E muito caro, porque você vai precisar contratar um avaliador especializado. Ele vai olhar, vai examinar um por um dos bonecos, ele vai fazer uma pesquisa, no caso aqui bonecos, tá? Ou discos, enfim, vai fazer uma pesquisa de mercado, vai levantar o valor de cada um e você não vai mais poder mexer na sua coleção. Epa, como é que é isso? Você não, porque o colecionador ele gosta de trocar, né? Para não falar de boneco mais, falar o disco. Eu tenho o primeiro disco do Tim Maia, não sei o que, lá, que vale não sei quantos R$1.000. Tiragem limitada, era pequenininho. Só que eu quero trocar por um da Janis Joplin vestida de banana, sei lá, nem sei se existe isso. Só que você não pode trocar, porque ele já está imobilizado na coleção. Então a coleção, ela fica, no momento que você faz uma avaliação, ela fica estática. E aí, para cada atualização que você faz, tem que chamar o especialista de novo, o avaliador de novo, e ele faz um registro, isso sai uma fortuna. Então esqueçam isso. Esqueçam isso, não vão por esse lado que vocês vão perder tempo.
Primeira dica, cuidem de vocês. Não cuidem do objeto, cuidem do ser humano e da família do ser humano. Agora, se vocês querem ter uma proteção, tenham um seguro para fogo, roubo e alagamentos. Pelo menos isso. Teve casos no Rio Grande do Sul agora de conhecidos colecionadores que perderam toda a coleção. Tá? Toda a coleção. Então, procurem um seguro. Pode ser comigo aqui também. Eu tenho colegas. Eu sou especialista em investimentos, previdência privada e seguro de vida. Tá? Essa é a minha especialização. Mas eu tenho colegas que trabalham residencial também, eu posso indicar. E aí vocês podem fazer um residencial geral para todos os bens que tem na casa. Tá? Mas esse vídeo aqui é muito mais para cuidar de vocês. Então, gente, quem assistiu, deu 26 minutos e bola. Agradeço muito quem assistiu até agora. Estou à disposição de vocês. Vocês podem mandar um e-mail para felipemonaco@gmail.com e a gente marca uma reunião, faz uma avaliação. Eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar todos vocês, se eu puder colocar todos vocês no caminho certo da proteção, de um futuro rico. Até mesmo pelo seguinte, se vocês se aposentam com dinheiro, vocês vão poder continuar comprando, porque eu sei que nunca tem o suficiente. O negócio é continuar comprando, né? O negócio é não parar, é manter a inércia, é não parar. Então, tenham dinheiro, meu melhor conselho, tenham dinheiro e tenham proteção, para que a família de vocês também não sofra, tá? Conversem comigo, vai ser um prazer atender um por um, ok? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado muito. E se tiverem perguntas, mandem aqui mesmo no vídeo lá que eu vou respondendo, ok? Valeu, gente!